Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Para a gente começar, vamos fazer mais uma oração? Deus e Pai, eu venho te agradecer por mais esse dia, te agradecer por esse culto que o Senhor nos permite trazer ao Senhor nesse momento. E eu te peço que tudo que será falado aqui nessa noite seja proveniente do teu trono, Deus, seja tudo vindo do Senhor, e que tudo aquilo que for meu, que caia por terra no nome de Jesus. Amém. Bom, o título da nossa ministração de hoje é Jesus Cristo Basta. A igreja pode abrir a Bíblia lá no livro de João, capítulo 4. Está lá na página 1195. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1. João, capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia, partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, como a gente já sabe, os judeus e os samaritanos eram povos que tinham uma divergência entre si. E pesquisando um pouco mais, a Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que esses dois povos eles só conversavam em um fator, quando era muito necessário, quando era muito urgente. Toda a relação social entre esses dois povos era completamente combinada por ambas as populações. E aqui Jesus, tendo que passar por essa cidade, que é chamada de Sicar, ele vai e ele fica ali no poço de Jacó, como a gente conhece. Então Jacó tinha construído esse poço, e ali os samaritanos buscavam a água naquele lugar. E o verso pula lá para o verso 6 agora. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço. E era cerca da hora sexta. Então Jesus, ele estava cansado. Só que ele não tinha como pegar essa água. Por que ele não tinha como? Porque era algo que não tinha materiais suficientes. O poço era fundo, ele não tinha nenhum cântaro ali, nenhuma corda para puxar aquela água. Então ele só estava dependendo naquele momento de que algum ser humano fosse enviado e ajudasse ele. E nesse caso, era todo um propósito de Deus. E quando fala cerca da hora sexta, era mais ou menos, Ellen White diz, lá para o meio-dia. Então ela diz que longa fora a jornada desde a manhã, e agora dardejavam sobre ele os raios do sol de meio-dia. Então Jesus, meio-dia, ali naquele sol, que a gente conhece que é o pior sol do dia, ele não tinha como pegar água, ele estava cansado, ele estava com fome, mas a Ellen White diz que, pois, não tinha corda, nem cântaro, e fundo era o poço. Então, basicamente, Jesus estava estagnado, e ele estava dependendo que alguém aparecesse ali para ele. E assim Deus vai, e ele envia quem? A mulher samaritana. A Bíblia não cita o nome dela, então a gente só conhece como a mulher samaritana. E no verso 7, Jesus vira para ela e fala, olha, dá água para eu beber. Agora, o verso 9. Então, disse a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos, que foi o que a gente falou. E também pesquisando um pouco mais sobre isso, algo que eu achei interessante quando eu descobri, é que mesmo Jesus sendo de um povo diferente daquela mulher, quando um viajante pedia água para alguém, Ellen White diz que era um dever sagrado qualquer um cumpriria. Só que pelo fato de ser povos que tinham divergência entre si, ela ficou surpresa e acabou se esquecendo desse pedido de Jesus. Isso tudo eu não trouxe para a gente não ficar demorando, mas está tudo lá no Desejado de Todas as Nações. E quando ela começa a questionar Jesus, ela fica surpresa, ela fala, nossa, mas um judeu está falando comigo? E ela se esquece de cumprir esse pedido de Jesus. E ela vira para Jesus e fala, Senhor, como o Senhor está falando comigo? Eu sou samaritano, o Senhor não está vendo? A gente não conversa. E no verso 10, Jesus diz o seguinte, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o poder de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, de uma forma bem simples, Jesus vira para essa mulher e fala o seguinte,
Se você realmente me conhecesse, se você realmente soubesse quem eu sou, quem estaria pedindo água era você para mim. Porque a água que eu dou, a mulher ainda não tinha chegado a essa informação da água viva, mas ele falou, se você me pedisse, eu te daria água viva, se você me conhecesse. E qual que foi o paralelo que Deus foi fazendo comigo? Da mesma forma, irmãos, a gente pode estar no culto aqui, todo mundo está sentadinho, olhando para frente, bonitinho, com Jesus à disposição de ajudar. Só que assim como essa mulher, a gente pode simplesmente nem conhecer o poder de Jesus. Mas por que ele não quer que a gente conheça? Não, porque a gente não busca. E é o que a Neymar nos diz. Quantas almas sedentas se acham hoje junto à fonte viva e olham todavia à distância? Então a gente está no culto, mas a gente não está rompendo a presença de Cristo. A gente está olhando à distância, em busca das fontes da vida. Não é a fonte da vida, fontes da vida. Então a gente pode estar bem aqui no culto, mas com a mente lá fora, né? Nem prestando atenção, nem buscando esse conhecimento de quem é Jesus e da água que Ele quer nos dar hoje. E Jesus vira e fala, olha, se você me conhecesse, não seria nem eu que estaria te pedindo água, mas seria você pedindo água para mim. E a mulher, ela não entendeu essas palavras. Ela sabia que Jesus estava falando algo solene, algo sagrado, só que o entendimento dessas palavras ela não teve. E como que eu posso falar isso para vocês? Olha o verso 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então ela leva para onde? Para o literal. Ela não raciocina que Jesus estava falando no âmbito espiritual. Então ela vira e fala, Senhor, o Senhor não tem nem cântaro para tirar. Como o Senhor me oferece uma água que o Senhor não tem nem como tirar? Só que ela não para por aí. Verso 12 ela diz, és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado? Então ela ainda compara Jesus com Jacó. Ela fala, Jesus, por acaso o Senhor é maior que o próprio Jacó que construiu o poço para nós? E lá no Desejado de Todas as Nações, a Ellen White diz que quando ela compara Jesus com Jacó, ela retoma tudo no passado. Ou seja, ela se lembra de Jacó, ela se lembra dos seus antepassados. E o mais importante, irmãos, ela sabia da vinda do Messias, sabia que alguém viria, enviado de Deus para libertar o pecado do mundo. Só que naquele momento, por não conhecer Jesus, ela não reconheceu o Messias. E aqui Jesus ele não fica se demorando em explicar para ela, nossa, mas eu sou filho de Deus, eu vim do céu, não. Ele simplesmente vira para ela e diz o seguinte, verso 13 e 14. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E esses dois versículos são os versículos principais e primordiais da nossa ministração de hoje. Quando Jesus ele fala, olha, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, primeiro ponto, ele estava falando que nós nunca mais teríamos sede das coisas do mundo. Então, uma vez que a pessoa, primeiro ponto que ele diz aqui no verso 10, conhece a Jesus, conhece do que ele é capaz, do poder dele, e se decide, nossa, usufruir dessa água é uma decisão, e se decide usufruir dessa água, ele diz que a pessoa nunca mais tem sede das coisas do mundo. Por que eu falo isso? Porque a mente vira uma chave. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que o diabo colocou na nossa mente, que aparentemente nos traz alegria, satisfação, perdem o valor. E somente Cristo consegue satisfazer nossas necessidades, nos dá força para vencer nossos pecados, nos dá vitória em cada área falha da nossa vida. E algo que eu não estava entendendo, eu estava tentando montar um paralelo na minha cabeça, mas eu falei, meu Deus, não estou conseguindo. Só que ele foi ministrando na minha vida. Jesus, ele nunca falou que um gole só bastasse. A gente vai ler isso, né, Martin? O único gole da água da vida, Jesus fala, não basta. A gente tem que sempre pedir mais, constantemente. Porque é a mesma coisa de uma água. Você bebe água só de manhã, você passa o dia inteiro sem beber água, sem sentir sede. Você tem que constantemente renovar a hidratação do seu corpo. Porque algo que também é muito importante é que quando o seu corpo demonstra que está com sede, significa que o estoque de água dele chegou no nível crítico. Da mesma forma, se nós viemos aqui quarta, passa quinta, passa sexta, tem culto no sábado, mas só no sábado eu busco a Cristo, o que adianta? Nós vamos voltar a abrir brechas para o diabo para que ele apresente outras fontes
e nós vamos cair, porque a gente não fez o uso que Cristo recomendou da água viva. A gente não buscou constantemente essa água viva, e aí o que acontece? A gente cai. E é isso que a Ellen White nos diz, porque ela fala que muitas pessoas estão descontentes por causa disso. Então, por que a gente não fica feliz em estar com Cristo? Por que a gente não fica feliz em vir ao culto? Porque aquele que busca matar a sede nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Então, é o que o Senhor fala lá em Jeremias. Se a gente continuar usufruindo de cisternas rotas, de nada vai adiantar. É uma água sem nutrientes, é uma água que não traz energia. Por toda parte estão os homens descontentes. Anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade da alma. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. O que o mundo, o que a igreja, amor de Cristo, necessita, é o desejado de todas as nações, é Cristo. Então, por que muitas vezes a gente não chega no poder de Cristo, no poder, na ajuda que Ele está nos disponibilizando nessa motivação? Porque a gente busca as fontes do mundo. Simples assim. E o que acontece? Se a gente busca outras fontes, o que Jesus disse? Vamos voltar a ter sede. E o que significa isso? Qualquer coisa que o diabo apresentar para nós, vai ser a primeira que a gente vai buscar. Vai ser a primeira que a gente vai agarrar, porque é uma tendência pecaminosa do ser humano. E dessa forma, qualquer coisa que o diabo colocar para nós, nós vamos aceitar. Jesus não queria dar a ideia de que um único gole da água da vida bastasse ao que recebe. Então, os discípulos, eles não caminhavam com Jesus só no sábado e depois eles vão caminhar de novo só no outro sábado. O que experimenta o amor de Cristo, o que realmente vê o amor de Cristo e tem ele dentro de si, anelará continuamente mais. Então, está anelando continuamente o amor de Cristo? Significa que você experimentou o que isso significa de verdade. Não está reconhecendo o amor de Cristo nos piores momentos da vida, significa que a gente ainda não conheceu essa água viva. Mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, honras, prazeres do mundo não o atraem. As coisas do mundo ainda têm nos atraído? As coisas do mundo têm nos trazido mais alegria do que as coisas de Deus? Significa que a gente ainda não anela continuamente mais o amor de Cristo. O contínuo grito de sua alma é mais de ti. Quando a gente canta mais de Cristo quero ter, será que o Senhor vê sinceridade no nosso coração? Ou é um livro que já está escrito que a gente acha a melodia bonitinha? Muitas vezes eu falo por mim, irmãos, é algo que Deus me mostrou que é um ritual. Porque quando eu trouxe para vocês sábado sobre o hospital psiquiátrico, que eu não queria ir, irmãos, era algo que eu não queria conversar com as pessoas. E Deus me mostrou. Não está querendo fazer a obra, não está querendo compartilhar a mensagem para os outros. E Deus tem que quebrar minha cara, irmãos. Ele teve que me mostrar o quanto as pessoas estão sedentas. Só que mais perigoso é nós estarmos sedentos de Cristo do que os outros. O pastor falou no culto que como que a gente vai mostrar a Cristo para os outros, como a gente vai jorrar esse manancial para os outros, sendo que a gente não tem isso dentro de nós. É impossível. E o contínuo grito da nossa alma tem que ser como? Mais de ti, mais de Cristo eu quero ter. Aquele que revela à alma suas necessidades está à espera para lhe saciar a fome e a sede. Quando essa mulher ela chega para Jesus, aquela mulher, irmãos, ela não tinha conhecimento do Evangelho. Jesus ele tem um diálogo com ela que a gente não vai ler hoje, mas ele fala sobre os maridos daquela mulher, ou seja, Jesus demonstra que ele conhecia aquela mulher. Aquela mulher ela foi levada lá pelo próprio Deus. Era propósito que Deus mostrasse a ela quem era aquele homem que estava conversando com ela. E da mesma forma, nós somos chamados a conhecer a Cristo de verdade. Falharão todo recurso e dependência humanos. As cisternas esvaziar-se-ão. Os poços se hão de secar. Então, se a gente continuar se alimentando, se usufruindo das cisternas rotas lá de Jeremias, o que o Senhor nos diz hoje? Vai acabar. Além de acabar, o prejuízo vai ser dentro do nosso corpo. Se a gente tem sede e toma outros líquidos que não seja água, o maior prejudicado somos nós. Porque quanto mais a gente vai precisar daquela energia, lá no sol do meio-dia, nós não vamos ter a energia que a água viva nos traz. Mas a gente vai ter os prejuízos que essas cisternas vão nos trazer. E elas vão acabar, elas vão passar. A palavra nos diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá.
Mas o nosso Redentor, porém, é uma fonte inesgotável. Então, irmão, se você lê a palavra hoje, não é suficiente até sábado. Você tem que se renovar constantemente, porque podemos beber e beber mais. E sempre encontraremos novo abastecimento. Sempre que a gente lê a Bíblia, Deus fala de uma forma diferente, dependendo da situação que nós estamos passando. Sempre um novo abastecimento. Aquele em quem Cristo habita, tem em si mesmo a fonte da bênção. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. Dessa fonte poderá tirar forças e graça suficientes, irmãos. A gente não vai precisar buscar de outro lugar, porque a água viva vai estar habitando dentro de quem? Dentro de si mesmo, dentro de nós. E dessa fonte nós vamos poder tirar forças e graças suficientes para todas as suas necessidades. Quando os discípulos andavam com Jesus, irmãos, eles se reconheceram carentes dessa água. E por isso eles andavam continuamente com Jesus. Porque quanto mais eles andavam, mais eles se percebiam necessitados de Jesus. E dessa forma, lá em Atos, é a continuação da caminhada desses discípulos. E da mesma forma que essa mulher aqui, ela começou a ter o contato com Jesus e começou a se preencher dessa água, é o que Cristo quer fazer conosco hoje. Agora, para a gente finalizar, vamos ler lá no finalzinho o que acontece com essa mulher. Então, Jesus continua conversando e lá no verso 26, Jesus disse a essa mulher o seguinte, Jesus disse, eu sou, ou seja, eu sou o Messias, o que fala contigo. Então, essa mulher começou a abrir o coração para Cristo. E ela começou a se permitir conhecer a Jesus. Será que nessa noite, ao sair daqui, nós vamos conhecer a Jesus ou nós vamos viver simplesmente uma quinta-feira normal? E aí os discípulos voltam, eles se maravilham com o que Jesus estava fazendo, que Jesus estava conversando com aquela mulher. E aí, o que acontece? A mulher então, 28, irmãos. A mulher então, deixou o seu cântaro, ou seja, ela foi lá buscar o que, irmãos? Água. Ela buscou água, ela voltou para o cântaro dela. Ela foi lá ao sol do meio-dia, ela devia estar morrendo de sede, irmãos. Para ir lá buscar água ao meio-dia, ela devia estar com muita sede. Só que a água que ela encontrou foi muito melhor do que a física. Ela deixou o seu cântaro lá, ela não buscou essa água, e foi no caminho da cidade e disse aos homens, vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então ela começa a relembrar todas as profecias que os seus antepassados disseram. Que viria o Messias, que o salvaria do pecado. E ela começou a ter ali na sua frente a disposição da ajuda de Cristo. Da força que Cristo nos dá. E nessa noite, irmãos, Jesus, ele está aqui. Ele quer nos oferecer essa força. Se nós vamos realmente estar aqui do lado de Cristo, mas como diz Ellen White, olhando à distância, ou se a gente vai estar aqui ao lado de Jesus, mas usufruindo dessa água viva, é uma escolha que Ele vai fazer por nós, ou é que nós fazemos? É uma escolha nossa, irmãos. Então, que nessa noite, a música que nós vamos cantar, ela diz o seguinte, eu não ia colocar essa música, irmãos, mas conforme eu fui meditando na letra, a música diz que nós queremos ser uma profissão de fé, na verdade, mas que você não cante como um ritual, como eu muitas vezes fiz, mas que você cante com essa consciência do que significa ser um jardim fechado e cuidado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a água viva, a fonte inesgotável, simplesmente a tradução de qual nome, irmãos? Jesus. E é exatamente isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos fechar, Ele quer cuidar de cada um de nós. E durante esse dia, enquanto eu estava meditando nessa palavra, quando a gente planta alguma árvore em si, alguma planta, para dar algum fruto, a gente tem que regar ela uma vez na semana ou a gente rega ela continuamente? A gente rega ela continuamente. Porque quando vem o sol do meio-dia, se aquela planta não tiver os nutrientes da água pura, ela não vai sobreviver. O sol vai secar ela. A planta, como foi ministrada no louvor, não vai gerar os frutos que ela tem que gerar. Mas agora, aquela planta, aquela árvore que é a representação de homens em profecia, que recebe a água viva, vem o sol do meio-dia, o sol do meio-dia serve somente para germinar aquele fruto. Porque a água ela já vai ter tido, já vai estar abastecida. E a água vai gerar, o sol vai
não vai fazer dano nenhum, simplesmente vai permitir que aquela planta germine frutos cada vez mais e mais. E nessa música diz exatamente isso: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, do meu interior, com águas vivas. Aquela água que nunca vai acabar, mas que sempre vai nos dar força, vai nos dar ânimo, independentemente da situação que estivermos passando, irmãos. Eu estava ouvindo essa pregação em si, o Senhor me presenteou ela com uma música. Só que, por ser uma música que tem um barulho mais no final, eu acabei nem trazendo, mas essa música diz exatamente isso, que Jesus Cristo basta. E nos momentos mais de tribulação, irmãos, não sei quanto tempo, mas eu falei que semana passada foi uma semana muito turbulenta para mim. E nos momentos mais difíceis, o Senhor trazia essa música no meu coração, que falava que o Senhor nos recebe com todo o seu amor, e esse amor é um amor que corrige, mas que esse amor que corrige é o amor que basta, é a água que basta. E que nessa noite nós possamos ser como um manancial que jorre água viva, tanto para nós, quanto para os que estão perdidos. Amém?